Muita gente ainda acha que a negociação é a arte do improviso nas empresas. Mas quem trabalha a negociação no achismo perde margem, perde cliente, perde confiança. A negociação de verdade é trabalhar não só a técnica ipsis literis, mas saber balancear o racional e o emocional, trazer dados, mas também trazer uma boa leitura de contexto, saber conhecer o cliente do outro lado. É saber, de fato, trabalhar a geração de valor mútuo e não só uma briga de preço. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente quer sair do achismo, do bom de papo da negociação e trazer para a realidade de como a gente, de fato, utiliza a negociação em diferentes aspectos do negócio para ser uma alavanca de crescimento real nas empresas. Vamos lá? E aí, minha gente, que bom ter você por aqui em mais um episódio do podcast Bora Bater Meta. Eu sou a Carol Nucci, uma das co-hosts, e esse podcast é cheio de co-hosts. Tem a Carol Manciola, tem Carol Nucci, tem o César Almeida aqui comigo. Hoje a gente veio de dupla para enriquecer a conversa, porque a conversa é de milhões hoje. A gente vai falar sobre negociação. E a gente trouxe com a gente uma pessoa, eu tô ansiosíssima para esse papo. Nós trouxemos o negociador de milhões, que é o Ivan Correia. Tudo bem, Ivan? Tudo bom, pessoal? É um prazer ter você aqui, gente. O Ivan é especialista em negociação, estratégia e gestão empresarial, é CEO da Salesbox, é mestre, fez doutorado na GV, tem muita experiência já de décadas ensinando e apoiando as empresas a crescer e a aprender a negociar melhor. Então ele veio hoje dividir um pouco desse conhecimento, quebrar os mitos e trazer como que a gente traz, de fato, a negociação para crescer os negócios. Beleza, Ivan? Quero passar para você se apresentar, para você tocar aqui já a conversa e contando um pouco da sua jornada de carreira, que é parecida com a minha também, né? A gente vai da engenharia para os negócios. Queria ver como que foi, né, um pouco dessa sua jornada até chegar no tema de negociação. Bacana. Pessoal, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Fiquei preocupado com a questão da negociação de milhões. De milhões, viu? Não é negociação pouca, não. Mas vamos deixar claro que além dos milhões, a gente também negocia com cônjuge, com filho, com família, com amigos. Negociação está no nosso sangue, está no nosso dia a dia. E por isso que eu considero esse tema tão bacana, tão fascinante e tão importante. Sou formado em engenharia. Então eu fiz a transição da carreira de engenharia para uma área mais comercial e de negócio, mas o meu primeiro emprego foi um dos empregos que mais me ensinou, que era vendedor de livros. Então eu vendia livro na rua, de porta em porta, em uma época em que as pessoas atendiam a porta, quando você batia a palma ou tocava a campainha. E eu aprendi muito naquela ocasião, só que na época eu não sabia que eu estava aprendendo tanto. Eu só me dei conta desse aprendizado anos e anos depois, quando eu fui praticar em outros contextos corporativos, mais profissionais, fui estudar um pouco mais sobre o assunto e, no final das contas, uma frase que me marcou muito ao longo dessa trajetória é de um negociador americano. Ele tem um curso muito famoso lá, Chester Carroll, o nome dele, e eu li essa frase, eu era moleque ainda tinha cabelo, e ele falava o seguinte: na vida e nos negócios, você não conquista aquilo que você merece, você conquista aquilo que você negocia. Porque a gente tem um pouco da questão de merecimento, não é isso? Do mérito, falo, poxa, eu me esforcei tanto, eu mereço tal coisa. Então essa frase me marcou muito e talvez tenha sido a que abriu as minhas portas para estudar o assunto. E aí, Ivan, bom, bem-vindo, né? Que bom que você está aqui com a gente. E trazendo essa questão do merecimento, né? Tem gente que tem vergonha de negociar, né? Isso é muito comum, né? Talvez por essa falta de merecimento, você acha? Olha, pode ser um pouco disso, tem algumas questões culturais envolvidas, mas tem uma questão que se a gente vai numa feira livre, se a gente vai em qualquer lugar de um mercado um pouco mais aberto, em culturas que existam um pouco mais de liberdade, a negociação acontece naturalmente, até para quem tem vergonha ali na história. Não é questão de pedir desconto, mas tem situações, aqui em São Paulo mesmo, por exemplo, se a gente vai naqueles boxes de eletrônicos lá, às vezes você só dá bom dia e a pessoa já te dá um desconto. Começa um processo de negociação ali, em parte também comprometido pelo idioma, por não dominar o idioma e tudo mais,
Mas o processo de negociação, ele muitas vezes acontece naturalmente. Agora, tem um pouco dessa questão do mérito, às vezes é pelo medo de conquistar algo mesmo, né? Do tipo, vai que eu tento e consigo, o que eu faço? O que eu faço acontece se depois dá com certo, isso? né? É verdade. Tem uma história aí, uma brincadeira, um meme que todos já devem ter visto esse meme aí, da história daquelas lojas de departamento que fica uma pessoa com uma prancheta oferecendo cartão. Sim. Ah, você já tem Sim. cartão da loja? Sim, Já tem sim. cartão da loja? Então o meme era brincando assim, a pessoa oferece, você já tem o cartão da loja? Aí o cliente responde, não tenho, eu quero fazer, como é que eu faço? A pessoa, eu não sei, eu nunca cheguei nessa fase. Um pouco dessa história. Então acho que o merecimento, a gente acaba muitas vezes se travando, você tem razão, mas muitas vezes é porque a gente tem receio de não saber o que fazer logo depois, com essa conquista, vai. Você falou, né? Foi dando exemplos e me veio algumas perguntas na cabeça. A primeira é sobre diferenças culturais. É diferente você negociar no Brasil, como é diferente você negociar nos Estados Unidos ou na Europa, enfim. Cada país tem seus traços culturais para negociação. O que você traz de destaque para a negociação no Brasil? A negociação, nós temos a herança latina muito forte, então a nossa tendência é ser muito mais passional, emotivo, do que outras culturas, principalmente a cultura anglo-saxã, que acaba sendo a referência, as maiores obras de negociação aplicada, efetivamente, elas vêm de Estados Unidos, né, dos Estados Unidos, como boa parte dos estudos acadêmicos também. Então é muito curioso você ler algumas obras, por exemplo, um dos pilares da escola de negociação de Harvard, que é a mais famosa, Sim. que, aliás, não é de administração, não é de economia, não é de negócios. Ela é da escola jurídica, Harvard Law School. Da parte jurídica é que ficou tão famosa, talvez seja a escola mais famosa. Um dos pilares é separe as pessoas dos problemas. Os Estados Unidos eles não precisam muito fazer isso, porque eles são extremamente pragmáticos, eles têm uma noção de que quando eu estou falando alguma coisa sobre um trabalho que você fez, eu não estou falando de você ou do seu caráter, eu estou falando especificamente daquele trabalho. Aqui no Brasil, também nos outros países latinos, Portugal, Espanha principalmente, um pouco Itália, é o seguinte, se eu falei do seu trabalho, é porque eu não gosto de você. É porque eu tenho alguma agenda oculta por trás, nunca gostou de mim, por isso que está falando do meu trabalho. O curioso é que a gente aplica isso quando é um problema, quando é uma crítica. Quando é um elogio, a gente incorpora e segue em frente. Então, talvez o que eu observo que mais acontece aqui no nosso contexto é uma parcela emocional muito mais forte do que a gente consegue observar em outras culturas. Faz sentido. Outra coisa que você falou que me chamou a atenção é sobre o lidar com as objeções. Às vezes a gente acha que negociar é só contornar objeção. Quando, na verdade, você também tem uma parcela de curiosidade que precisa entrar em jogo aqui. Para você, como que a gente traz esse conhecimento primeiro, antes de sair, né, trabalhando a negociação, antes de ficar pensando, se a pessoa falar aquela objeção, eu vou falar aquilo. Parece que é sair muito desse piloto automático, desse processo para algo mais fluido e centrado na pessoa com quem você está negociando. Um grande problema que a gente tem em negociação, de maneira geral, é que as pessoas associam muito negociação à barganha. E a barganha é uma das etapas, que é importante, Sim. mas ela não é a única. Se a gente colocar em 3 grandes blocos aí, uma etapa do processo de negociação, a gente fala de preparação, barganha e fechamento ou acordos. São 3 grandes blocos, né? Nessa história da barganha, a gente se pega muito porque, como eu mencionei, é da natureza humana a gente barganhar. Então, quando você vê que uma pessoa que vai numa loja de luxo ou numa concessionária de luxo, como nós estávamos conversando agora há pouco, ainda espera um desconto, mesmo que ela, do ponto de vista econômico e financeiro, ela não precise daquele desconto. Mas ela busca alcançar alguma sensação de ganho. Olha, eu conquistei alguma coisa. Sim. E é ridículo. Às vezes a pessoa está comprando um carro de dezenas de milhares de reais, mas se realiza porque ganhou um jogo de tapete ali no carro, naquela aquisição. Então, esse processo da barganha, ele é crítico. E é justamente no processo de barganha que aparecem as objeções. Então, na etapa anterior de preparação, vamos colocar dessa forma, a gente entende o contexto, entende os interlocutores, entende o cenário, entende uma série de coisas. Mas muitas das descobertas se confirmam ou acontecem durante o processo de conversa. E nesse processo de conversa, nem sempre a gente usa o que nós recebemos como resposta
como combustível para uma futura pergunta ou para um esclarecimento. Então, muitas das vezes, isso acontece muito em vendas. Transforma um diálogo consultivo em um interrogatório da Polícia Federal. É uma sequência de perguntas, só falta colocar uma luz assim em cima da pessoa para tentar descobrir. E raramente a gente consegue alcançar grandes descobertas ou descobertas significativas capazes de ajudar num fechamento de negócio, num processo só de pergunta, de contorno. Aliás, é uma das demandas que mais aparecem em programas de capacitação, né? Contorno de objeções. E normalmente as objeções elas não são necessariamente uma decisão, muitas vezes elas são um pedido de ajuda, um pedido de orientação, mas na verdade boa parte das orientações, se não for uma questão patológica do interlocutor, é mais ou menos o seguinte: olha, você não me explicou bem antes, cara. É um feedback. A objeção acaba funcionando como um feedback no processo de negociação. Alguns de nós conseguimos transformar esse feedback em ação e alguns de nós empacamos e chegamos no clássico, nem eu nem você. E uma coisa que você trouxe, eu queria voltar um pouquinho, porque você trouxe de novo a questão da emoção. Você vê que agora quando eu concedo um desconto, quando eu concedo um benefício, seja adicional, isso gera uma sensação de que eu estou ganhando alguma coisa e facilita fechar um negócio. E a negociação, ela tem muito do lado emocional, né? Eu queria que você trouxesse, assim, dicas de repente para quem está aqui com a gente para lidar com isso. Às vezes a pessoa já tem isso, ela já sabe que tem, né? Eu acredito que a preparação é um dos grandes momentos para você pensar nisso, nesses aspectos antes, né, Ivan? Sem dúvida. Eu citei um dos pilares da escola de Harvard, certo? Tem um segundo pilar da escola deles, que eles falam de identifique claramente posições e interesses. E, preferencialmente, trabalhe nos interesses. O problema maior disso é que, no dia a dia, é muito difícil dissociar os interesses das posições. Pegando a clássica situação de vendas. Você tem um vendedor e tem um comprador. Essas posições estão definidas. Por mais que você consiga trabalhar os interesses, o comprador ele tem a decisão de fechar o negócio. Não é o vendedor que vai fechar o negócio, é o comprador que vai fechar o negócio. Então você pode buscar os interesses, sem dúvida, isso vai enriquecer o processo de negociação, mas não dá para desconsiderar as posições. Isso vale para outras dimensões da vida pessoal, com o pai, com o filho, com um amigo, com o vizinho. Quantas vezes a gente vê aí nos programas sensacionalistas vizinhos que brigaram ou até aconteceu alguma coisa mais grave por causa de um lixo deixado na porta ali. Então, você tem posições e interesses. Mas o que eu sempre trabalhei em negociação e o que eu sempre recomendo ao pessoal trabalhar são 3 grandes pilares no processo de negociação, que dependendo de como esses pilares sejam trabalhados, toda e qualquer técnica, todo e qualquer conceito a ser aplicado, ele pode te ajudar ou pode te atrapalhar. O primeiro deles é a definição de objetivos. Em boa parte das situações não está claro para quem está no processo de negociação quais são os objetivos ali envolvidos. Depois a gente pode detalhar um pouco mais cada um deles. O segundo, que aí já acontece na etapa de barganha, eu chamo de objetividade e influência. Então, como é que eu lido com as emoções nesse processo e como é que eu consigo influenciar outra pessoa ou as outras pessoas, os interlocutores. E o terceiro é uma etapa que eu chamo de contrato, que é o fechamento propriamente dito. Tá bom, uma vez que toda a negociação desembocou em um acordo entre as partes, como é que eu garanto, entre aspas, de que esse acordo efetivamente vai ser cumprido? Tem trocentas técnicas, só que dependendo de como eu lido com esses 3 pilares, as técnicas podem não resolver. E aí a pessoa ainda sai frustrada da negociação. Você sabe que você me lembrou de um mentor meu, quando eu comecei em vendas, eu, garota de escritório, né? Eu falava, vai para vendas, né? E eu lembro que meu padrinho na época, né? O padrinho da empresa, né? Ele falava 2 coisas para mim. A primeira é, que pedido você quer tirar? E aí me lembrou muito do que você falou de objetivo, né? Ele falou, antes de ir para qualquer mesa, lembre qual é o pedido que você quer tirar. Não vá às cegas conversar, porque... Ou descobrir na hora lá, né? Descobrir na hora o que você quer. Então, se você souber o seu pedido, e isso para qualquer conversa, como você falou, ele falava às vezes até sobre conversas internas na empresa. Falou, você vai conversar com diretora tal, que pedido você quer tirar dessa conversa? Né? Ele sempre falava isso. E a outra coisa que ele falava, que também é um termo muito comum, que é o ler a mesa. Saiba ler a mesa. E foi algo que ele foi me ensinando, ao mesmo que antes eu como a cabeça de engenheira, tende a querer antecipar muita coisa antes, o que é bom. Mas na hora ali acontece um monte de coisa, você vai aprendendo, às vezes você não conhece as pessoas que estão ali, quem influencia, quem toma a decisão, enfim. Que técnicas que você traz, ou que aprendizados que você teve sobre esse ler a mesa no meio de uma negociação?
Tá, deixa eu voltar um passo. Então, você falou do objetivo, né? Qual o pedido que quer tirar? Quando eu trabalho objetivo com o pessoal, eu sempre falo o seguinte: defina o seu objetivo primário e o objetivo secundário. O objetivo primário é aquele que você quer conquistar. É o pedido que você quer tirar, a vaga que você deseja preencher, o que quer que seja. Qual é o objetivo secundário? É aquilo que você não está a fim de perder, que você não quer perder. E aí, o paralelo que a gente pode tratar é o próprio futebol. Quando o time vai todo muito para frente para tentar marcar o gol, tem grande chance dele tomar um gol. Ao invés dele conquistar aquilo que ele queria, ele acaba perdendo outra coisa. Então, o objetivo primário é aquilo que eu quero conquistar. Eu quero tirar esse pedido. Qual é o objetivo secundário? Aí o objetivo secundário vai depender muito não apenas da característica da pessoa que está negociando, mas do contexto com o qual ela está lidando. Então, o objetivo secundário pode ser, por exemplo, não perder um relacionamento. Ou não perder a confiança do cliente. Então, o meu objetivo, por exemplo, eu já vi situações, ninguém me contou e eu não li, eu já vi situações de conhecido entrar na sala para pedir um aumento de salário e sair da sala demitido. O objetivo primário tem que ser qual? Vou buscar um aumento de salário dentro de uma determinada faixa e tudo mais. Qual o objetivo secundário? Não quero perder o emprego. Ou então, o objetivo secundário pode ser, olha, não estou me importando em perder o emprego, mas não quero perder o respeito dos colegas, o que quer que seja. Sim. Porque se nós entramos numa situação de negociação somente com o objetivo primário, que é o que tradicionalmente todos nós fazemos, a chance da coisa degringolar entrega a idade, tá? Na etapa de barganha, é muito grande. É verdade. Sim. Porque aí eu vou só num objetivo, e aí na etapa da barganha, que é a tal leitura de mesa, é inevitável a gente falar sobre inteligência emocional. Só que inteligência emocional acaba sendo um conceito muito amplo. Então, você identifica e gerencia as suas emoções e também dos interlocutores, de maneira bem simplista aqui, tá? Mas tá bom, mas como que eu faço isso na prática? Em que eu me agarro para conseguir fazer essa leitura de mesa? E o que eu normalmente recomendo é que a gente se atenha aos objetivos, primário e secundário. Então, eu normalmente trabalho o seguinte: objetividade, capacidade de perseguir o seu objetivo sem se perder emocionalmente. Se você percebe que está perdendo um dos dois objetivos ali na história, por aspectos emocionais, seus ou do interlocutor, aí essa leitura de mesa vai te ajudar a identificar, acelero ou freio? Como a Carol diz, o pé que freia é o mesmo que acelera. E é verdade, mas é muito mais divertido acelerar, né? A gente tem aquela sensação de velocidade, conquista. Frear quase sempre significa, tô parando. Mas às vezes a gente precisa frear. Então, nessa questão de leitura de mesa, se eu tiver relativamente bem amarrado aos meus objetivos, ainda que eventualmente eu possa ter que mudá-los ao longo da negociação, mas se eu tiver um ponto de partida, isso facilita. Sem dúvida. E você falou do freio, né? Eu adoro uma analogia que é maravilhosa, que diz o seguinte: quais são os carros, né? Na analogia, é uma história. Quais são os carros que têm os melhores freios? São os carros que têm os motores mais potentes. Então, saber parar é a estratégia de bons negociadores. Os melhores, eles sabem a hora de parar para fazer leitura de mesa, até mesmo interromper a negociação para voltar em um dado momento. E aí eu trago um ponto, Ivan, que às vezes me impressiona, que é essa coisa da inteligência emocional. As pessoas às vezes ficam tomadas pela emoção na negociação e não conseguem fazer leitura de mesa, que a Carol te trouxe aqui, por falta de habilidade de fazer perguntas. Às vezes os interesses estão ali, é só você perguntar que vai chegar. Parece que virou um superpoder fazer pergunta hoje em dia, né? Eu tenho a impressão, César, e está certíssimo, as pessoas às vezes têm vergonha de perguntar. Então tem uma frase do Carpinejar que eu uso, que eu repito à exaustão: nós só revelamos nossas fraquezas para quem nos fortalece. E quando eu pergunto, de alguma forma, para algumas pessoas, isso pode ser entendido como uma fraqueza. Do tipo, eu não sei, mas eu não estou num processo de negociação, eu não deveria saber, eu não deveria saber tudo. Não tem uma etapa de preparação, que é justamente para me tornar dono daquele contexto ali. E, na verdade, quando a gente pergunta, muitas das vezes essa pergunta não é necessariamente para descobrir alguma coisa, mas é para confirmar algo que eu acredito saber, ou para obter a cumplicidade da outra parte. E aí a outra parte a gente vai conduzindo a conversa não no sentido da manipulação, mas no sentido da influência, de trazer a pessoa, de conseguir, no mínimo, cúmplices para aquela nossa ideia, para aqueles objetivos da negociação.
Sim. Boa. Pergunte para confirmar ou para obter a cumplicidade. Adorei essa aí. Sem dúvida. E eu acho que o limite, é isso que você falou, né, da insegurança ali, né, de fazer uma pergunta e parecer que você não fez a lição de casa, eu acho que é exatamente esse o limite. Se você também pode, por exemplo, chegar numa reunião com um cliente e falar, nossa, me fala mais do que vocês fazem, isso demonstra que se você consegue descobrir essa informação no Google, como é, putz, então busque antes. Mas se é interessante ouvir da boca do cliente, da forma como o cliente fala, aí traga para a mesa de negociação, né? Então, eu acho que é um bom Carol. norte, né? Sem dúvida. E, na verdade, essas perguntas acabam ou podem acabar revelando fraqueza não apenas por não saber perguntar, mas porque, de fato, algumas perguntas, como essa que você trouxe, como é que estão os negócios? Podem revelar um pouco de fraqueza. Eu sempre falo o seguinte, a gente não consegue demonstrar, num processo de negociação, a gente dificilmente vai conseguir demonstrar o nosso repertório pelo que a gente fala, mas sim pelo que a gente pergunta e a forma como a gente pergunta. E não de uma maneira arrogante ou prepotente, do tipo, eu sei mais, eu estando do lado de fora, lendo notícias de internet, sei mais do seu negócio do que você. Não é nesse sentido, mas é para confirmar algumas coisas. Então você está entrando num processo de negociação que você sabe que a empresa com a qual você está negociando, a pessoa daquela empresa, acabou de comprar uma outra empresa. Você sabe, essa é uma informação pública, que você fez a lição de casa, se preparou. Então, como está o processo? Perguntar como está o processo de fusão é diferente de perguntar, e aí, comprou alguma empresa ultimamente? É diferente. Então, quando a gente conhece um pouco mais do assunto, as nossas perguntas revelam o nosso grau de conhecimento sobre aquele contexto, sobre aquela pessoa, sobre aquela empresa, sobre o que quer que seja. Mas, de fato, é um pouco... Por isso que o pessoal fala que negociação é um pouco técnica e um pouco arte. Então é técnica porque você tem uma série de técnicas. E, curiosamente, as pessoas muitas vezes se agarram mais às técnicas do que essa parte artística, que é a parte mais humana da história. Você falou isso entre técnica e arte. Já ouvi várias vezes as pessoas falando assim, não, quem é bom de papo negocia bem. Mas não dá pra gente sustentar só com o bom de papo, né? Então, como que é para você a gestão desse equilíbrio entre a técnica e o papo, né? A pessoa que é boa de gogó aqui, parece que vai levar tudo com isso. O bom de papo... Lembra que eu comentei no meu primeiro emprego de vendedor de livros, eu aprendi muito? Eu não sabia na época que eu estava aprendendo tanto. Mas nós éramos garotos, saíamos para vender livros lá no Rio de Janeiro, normalmente nos subúrbios e tudo mais. E um dos rapazes, que era meu primo, ele era muito bom, ainda é, muito bom de papo, muito bom de papo. Então a técnica de vendas desse senhor libanês, seu Davi, eu aprendi muito com ele, muito, muito, tenho uma gratidão eterna a ele. Era o seguinte, nós batíamos na casa das pessoas e deixávamos um livro lá. Imagina a época, você deixava um livro na casa da pessoa para a pessoa conhecer e voltava no dia seguinte para buscar. Então nós saíamos e tinha uma sazonalidade. Então no início do ano era o Atlas Geográfico Universal, depois vinha a Bíblia Sagrada, depois vinha enciclopédias, tudo com a sazonalidade, era genial o negócio. E esse meu primo, ele tinha uma conversa, ele era disparado que mais entregava livros na casa das pessoas. E teoricamente, quanto mais você entrega, mais chances de você converter. E ele era o que menos convertia. Olha só. Porque ele era tão bom de papo para deixar o livro que ele acabava não selecionando com quem ele estava deixando o livro. Então ele deixava a obra lá na casa da pessoa, imobilizava aquele ativo, olha a linguagem técnica bacana, né? Imobilizava aquele ativo na casa da pessoa, os outros não conseguiam deixar porque o estoque acabava. E acabava que eu e outro rapaz que entregávamos menos livros, acabávamos tendo taxas de conversão melhores. Porque nem sempre, como você trouxe bem, nem sempre a melhor conversa é a que vai conseguir trazer melhor resultado. E aí eu volto naquilo que eu falei. Está entregando o livro para quê? É só para divulgar? Não, tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo primário? Eu quero vender esse livro no dia seguinte. Qual o objetivo secundário? Eu não vou deixar esse livro aqui, não vou perder a chance de deixar esse livro imobilizado com quem eu não consigo identificar que tem a mínima propensão de compra. Eu estou usando palavras aqui que eu jamais utilizei quando eu tinha 16 anos, eu fazia isso, tá, gente? Então, e é engraçado que
trabalhando com um cliente especificamente, foi feita uma pesquisa que boa parte das vendas, um número muito alto, não tinha sequer tentativa de fechamento. É o que você falou, né? As pessoas conseguiam conversar com o cliente, conseguiam até dar uma proposta, mas aquilo não avançava para uma tentativa de fechamento. Vamos fazer um negócio? Né? Vamos aqui chegar a um lugar, né? Fazer a nossa negociação para a gente chegar a um lugar que o nosso acordo, né? Tem uma acabativa. Formalizar, né? Formalizar aquilo ali, né? Exatamente. Então, às vezes, até o medo, né? Essa mesma vergonha que faz negociar, faz a vergonha. Se eu tentar fechar, pode ter um não. E se eu vou ter um não, melhor então deixar como está, que a coisa pode se realizar. Eu tenho esperança, fica lá no pipeline. Exatamente. É pipelines gordos. Isso, como diz Carol Manciola, só na Tailândia, pipelines grandes, mas que não tem, na verdade, nenhuma chance daquilo ali converter em venda, porque não está tendo tentativa de fechamento ou não foi feito um trabalho de qualificação bom, né, dessa carteira. E é um pouco do que você falou, César. Em alguns momentos, nesse tipo de situação, é preciso frear. E aí, quando você frear significa, inclusive, tirar alguma coisa do pipeline, sim, significa tentar retomar alguma coisa, que eu chamo carinhosamente de um trabalho fisioterápico. Você vai lá e tem que fazer uma fisioterapia naquele processo, recuperar. E isso não tem glamour, tá certo? Qual é o glamour? O glamour é, cara, olha, eu tô levantando mais peso, eu tô ganhando alguma coisa, mas não é. Você vai lá para fisioterapia, fica semanas ou meses fazendo aquilo e depois volta todo orgulhoso. Olha, tô dobrando o braço de novo. Tô sem dor. Eu tô fazendo fisioterapia, sem dor. Eu estou em fisioterapia. Então, tá, Ivan? Você acabou de entregar a minha realidade. Aí agora... Não tô podendo correr, tô com fisioterapia recuperando o quadril, que não tem glamour nenhum. Não. Agora, postar que eu tô correndo é maravilhoso. É claro, é isso que dá o glamour, né? Quando você tá lá na fisio, tomando choquinho, fazendo os negócios, você fala, a não ser que você queira fazer o papel do influencer sofrido, né? Sim. Mas se não, você guarda aquilo ali e vai embora. Às vezes é preciso frear. Nós estamos falando sobre carros um pouco antes, né? Tem aquele filme Ford versus Ferrari, sim, que é demais. E ele traz o filme inteiro, para mim, a mensagem mais poderosa, e que é falada, inclusive, no filme, é que se você tiver um motor muito poderoso, você tem que ter um freio melhor ainda. Aliás, boa parte dos problemas do filme, inclusive no final, acontecem justamente por falhas no freio. Mas quando a gente desacelera, dá uma sensação de fracasso, tá certo? Você falou que corre, né? Sim. Sabe como a gente descobre se uma pessoa pratica corrida de rua? Não precisa, ela vai falar que ela corre. Adorei! Então, adorei! Quando a gente vai... Os corredores se encontram porque eles falam. Quando a gente vai fazer uma prova, se a gente larga mais, qualquer distância, se a gente larga mais forte do que o nosso corpo é capaz de aguentar, por qualquer motivo, por preparo, por variação climática, qualquer coisa desse tipo, no final da prova você invariavelmente está indo mais devagar, ou está indo com alguma dor, com algum incômodo, você é obrigado. É legal porque nesse processo você está sozinho e você é obrigado a frear. Não tem um chefe te dizendo, olha, tira isso do pipeline, ou faça um follow-up com esse cliente. A vida mesmo, você está sozinho, te obriga a frear aquilo ali e tudo bem, desde que isso gere um aprendizado para você. E nesse processo, em todo esse processo de negociação, seja para a parte de venda, seja para a parte de compras, todos esses episódios têm que gerar algum aprendizado que te possibilite fazer a coisa de uma maneira diferente numa próxima oportunidade. Sabe que tudo que a gente foi falando aqui me lembrou do papel de dados e de análise nesse processo. Tanto no momento da negociação, você não é só emoção, não é só o papo. Para você trazer algumas técnicas, é importante que você esteja ali alicerçado por dados. Mas eu também tenho a análise dos dados no processo fora do processo de negociação, para que você aprenda melhor, né? Então, como que você... fazer duas perguntas com base nisso. A primeira é, dentro do processo de negociação, dentro da jornada ali da negociação em si, como que a gente equilibra a emoção, o contato, a conversa, com os dados que a gente tem na preparação? Tá. Essa é uma história que o pessoal começou a trabalhar muito no conceito de storytelling. Mas antes desse storytelling, tem uma coisa que é a influência. Como é que eu consigo influenciar as pessoas? Eu trabalho influência com a seguinte definição: capacidade de fazer com que as outras pessoas queiram fazer aquilo que eu quero. Que elas queiram, não que elas façam, que elas queiram fazer. Pô, como é que eu influencio alguém a querer fazer aquele negócio comigo, a querer embarcar naquele projeto comigo? E tem duas grandes formas de influência, que é o convencimento e a persuasão.
O convencimento, tradicionalmente na filosofia, eles tratam com dados objetivos, com dados e fatos. Eu mostro para vocês que isso é aconteceu dessa forma, os impactos foram esses, com uma série de dados e fatos históricos. Na persuasão, eu conto uma história. Então, normalmente, no convencimento, eu trato mais de uma generalização estatística. Eu falo, 70% das empresas fazem de tal forma. 30% das vezes que se faz isso, acontece desse jeito. E na persuasão, eu trato mais de uma generalização analítica, que é quando eu conto uma história, você se identifica com essa história e fala, pô, isso aconteceu comigo. Ou, opa, eu já vi acontecer esse tipo de coisa. O problema qual é? Os nossos interlocutores, num primeiro contato, a gente talvez ainda não conheça, não saiba se eles são mais analíticos ou mais convencíveis por dados e fatos históricos, ou são mais, tem uma tendência maior à persuasão, a serem persuadidos, a contar uma história. Obviamente, depois de sucessivas rodadas de negociação, quando você está negociando com quem você já conhece, você começa a pegar o jeitão. A pessoa se empolga mais com um PowerPoint bonito ou com uma tabela de Excel. E tem pessoas, naquela leitura de mesa que você mencionou, tem pessoas que a gente vai colocar uma tabela de Excel aqui, uma parte delas vai olhar para baixo, do tipo, tá? E outras vão vibrar, já vão querer que coloque na célula para ver qual é a fórmula que está ali. Então, tem dos dois tipos. A questão é ponderar, conseguir combinar essas duas coisas. Não dá para insistir só em um e dificilmente vai adiantar insistir só em outro. Então, combinar isso que é a base do storytelling. Você sabe que você me lembrou, está sendo um papo que está me trazendo histórias bem legais. Logo quando eu comecei em vendas também, engenheira, né, vai indo para vender. O que eu fazia? Eu era key account de home centers. E o que eu fazia? Pegava tabelas, analisava ruptura, oportunidade, faceamento, não sei o quê, trazia um traffic light, todo bonito, não sei o que, chegava para a compradora com 200 planilhas e nada dela me responder, e me ignorava. Chegou uma hora que ela falou, Carol, o negócio é o seguinte, eu não entendo nada do que você tem uma obsessão por planilhas e eu realmente não entendo, não tenho tempo para entender, eu preciso de um e-mail de 2 linhas. Se você quiser um negócio, você precisa me convencer em 2 linhas. A compradora devia ficar pensando, lá vem a Carol das planilhas. Lá vem a engenheira, pelo amor de Deus. Eu vi que falou, tá vendo? Para ela, não conectava. E desde então, eu atendi essa conta por 2 anos, e quando eu saí da conta, ela falou, meu Deus, impressionante, porque desde aquele dia até agora, ela passou 1 ano e meio, e você só me manda e-mail de 2 linhas. E eu falei, por quê? Porque ali eu lembro que eu ficava, às vezes, minutos, né, 30 minutos para chegar em 2 linhas, que iam fazer com que ela abrisse a conversa comigo. Então, você vê, às vezes o dado é bom, mas às vezes você precisa resumir aquilo de um jeito que vai conectar com o outro lado, né? Sem dúvida. E muitas das vezes a gente pensa o seguinte, eu tenho aqui um dataset, um conjunto de dados fantásticos que diz tudo que a pessoa vai precisar naquele contexto. A pessoa pode até ter o perfil analítico, a capacidade analítica para transformar aqueles dados em informações e tomar uma decisão mais acurada. Mas às vezes ela não tem tempo. Às vezes não dá tempo de fazer aquilo ali. E tempo é um recurso escasso no dia a dia das pessoas em geral e dentro das organizações em particular. A gente acaba fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, por exemplo, lá nos projetos que a gente faz lá na Salesbox, a gente faz trabalho de enriquecimento de dados, desenvolve modelos estatísticos conforme a finalidade de negócio, objetivos de negócio, e entrega isso para as empresas, para os decisores das empresas, mas o que a gente observa é que muitas vezes, se isso não estiver embarcado em algum processo, em alguma questão mais transacional ali, que entregue para ele já a decisão final, entregue para as pessoas a decisão final, muitas das vezes não é utilizado. Em marketing e vendas, então, isso muitas vezes não é utilizado. Então, a gente vê toda essa conversa de hiperpersonalização, vamos preparar esse material aqui com a cara do cliente. Isso ainda está muito, eu tenho vivido isso nos últimos anos, isso ainda está muito, mas muito mais na conversa para marketing e vendas, ainda muito restrito ao topo de 200, 300 organizações grandes que efetivamente conseguem fazer isso. A grande maioria ainda leva muitas coisas no feeling, na experiência. Eu já faço isso há tanto tempo, eu conheço. Isso no B2C. No B2B, o pessoal ainda usa um pouco mais.
pessoa já sabe que para fazer prospecção, pô, eu vou ter que camelar um pouco aqui. Vou ter que trabalhar, vou ter que me preparar. Então, esse preparo, incluindo aí a análise de dados, essa interpretação de dados, é crucial para o processo. E aí, falando em preparação, eu queria voltar. Tem um aspecto da teoria de Harvard que eu gosto muito, que é a melhor alternativa para negociação desse acordo. O BATNA, né? O BATNA, né? Quando eu vou para uma alternativa para o acordo. E é muito comum, às vezes, negociações familiares ou mesmo de negócios, você observar pessoas que estão sem alternativa. Entram num acordo sem alternativa. Que, inclusive, isso afeta, inclusive, emocional, né? Você tá ali com aquela Sem negociação, dúvida. às vezes, é da sua vida. Ou daquele mês, ou daquele dia, né? Dá uma dica para a turma para se preparar para isso, né? Como é que você vai para a negociação mais preparado e com alternativas, né, Ivan? Então, um pouco da questão dos objetivos. Sim. Que eu falei para você, né? O que eu quero conquistar, o que eu não estou a fim de perder. Tem um cara, o Herbert Cohen, que ele fala o seguinte, né? Em um processo de negociação, uma das maiores dicas que ele dá, ele fala, se importe, mas não muito. Porque se o interlocutor percebe que você se importa demais, que aquilo está te afetando demais, está te abalando demais, do ponto de vista emocional, principalmente, a pessoa pode acabar usando aquilo, não estou nem falando por mal, mas pode acabar usando aquilo contra você, porque você não sabe exatamente naquele contexto de negociação, principalmente se for uma negociação muito pontual, envolvendo familiares, por exemplo, imóveis, esse tipo de coisa, porque não são transações que a maioria das pessoas fazem todos os dias, de comprar e vender um imóvel, de comprar ou vender o carro. A gente faz isso, a maioria de nós faz isso esporadicamente. E mesmo dentro das organizações, as negociações que a gente faz são de ver ruptura, de ver essas coisas assim. Eu não estou a não ser uma área específica, por exemplo, de expansão, que está negociando imóveis o tempo todo, mas se não é uma área específica naquilo ali, eu lembro direitinho uma vez, eu fiz uma dinâmica com o pessoal e perguntei um desafio em gestão de pessoas. E a maioria disse que o maior desafio era demitir, exceto uma pessoa que trabalhava numa operação de call center. Demissão para ela estava no dia a dia. Ela demitia de 50 a 100 pessoas todos os dias. Todos os dias. Tinha demissão, porque no turnover altíssimo ali na história. E ali dá uma boa noção dessa história. Qual é o impacto emocional dessa pessoa para a demissão? Sim. Eu já trabalhei numa empresa, numa situação que a gente teve que encerrar uma operação, nós alugamos os andares do hotel para demitir 600 pessoas no final de semana. Então você imagina como é que você passa um final de semana demitindo uma série de pessoas. É uma carga. Por quê? Não está no nosso dia a dia fazer isso, é uma coisa pontual. Então, nesse tipo de situação, querendo ou não, por mais que você se prepare, você vai ter um impacto emocional. Principalmente no começo. Depois você se acostuma um pouco. Se você não estiver bem emocionalmente, a melhor dica que eu dou, se você não estiver bem emocionalmente, às vezes você tem outra pessoa que possa ir negociar por você. É isso aí. Aliás, é o que artistas, jogadores de futebol fazem. Sem dúvida. Colocam um empresário, alguém para negociar. É o que a polícia faz. Quando tem que negociar com um sequestrador, com um terrorista, Bota um negociador. quem é que vai negociar? Detalhe, é um negociador. Não é um vendedor, não é um comprador, não é um marqueteiro, não é um engenheiro, não é um advogado. Não, é um negociador. Qual é a formação dele? N formações, mas é um negociador. Então, tem até um certo status aí nessa história associada, mas por quê? Tem um preparo emocional para lidar com aquela situação. Sabe que você foi falando, né, de diversas formas de aprender. E às vezes eu me lembrei, não faz muito tempo, meu marido vai me bater, mas teve uma vez, ele leu algum livro. Você falou sobre negociação né, na polícia, de sequestro. Vi um vídeo, leu um livro de alguma pessoa que eu não lembro. Falou, eu tô pronto para negociar. Eu vou comprar um carro e você vai ver. Agora eu tenho as técnicas, eu vou conseguir um desconto de milhões. E aí chegou na hora. Eu lembro que a gente tinha juntado dinheiro. Falou, putz, e se a gente conseguisse pagar esse carro? Eu fiz, não, mas eu consigo aqui pagar à vista. Aí a pessoa olhou para ele e falou, olha, eu sinto muito, tá com uma demanda muito grande. Se você quiser comprar, beleza. Se você não quiser, dane-se, né? Ele voltou assim, humilhado, né? E em carro tem outra informação relevante. Às vezes financiamento dá mais lucratividade e mais Exato, interessante ele para o vendedor. Se você financiar, aí eu dou desconto. E ele pronto assim para pagar no Pix. Não adiantou nada. A lógica né? é diferente do mercado automobilístico. E aí você vê, né? Aprender, né? Você que desenvolve pessoas, treina pessoas para negociação. Esse é um processo que não basta ler um livro
E você tá lá pronto para negociar tudo que você vem à frente. Como que é para você esse processo de aprender a negociar melhor? Que fatores de sucesso a gente precisa levar em consideração para treinar pessoas a serem boas negociadoras? Gostei da pergunta. Agora, dica de milhões do Ivan. Boa. Provavelmente teu marido leu Negocie Como Se Sua Vida Dependesse Disso, do Chris Voss. Do Chris Voss, é isso, porque que eu vi é um a ex-agente do masterclass, FBI. isso mesmo. E ele tem vários vídeos, ele abre muitas vezes a palestra dele dizendo o seguinte, né? Fui criado pela minha mãe e tal, não sei, sabe qual é a diferença entre a mãe e a mãe clássica e um terrorista? É que com um terrorista você consegue negociar. Com a mãe você não negocia, Não negocia é ali nada. posto. Né? O livro dele é muito bom, tem uma série de dicas, é talvez um dos melhores dos livros mais recentes, é talvez um dos melhores livros de negociação. Tem muitas técnicas, mas quando a gente vai colocar alguém para negociar, dificilmente vai adiantar a pessoa ter lido vários livros, ter assistido vários vídeos ou ter mesmo acompanhado outras pessoas negociando. É mais ou menos como andar de bicicleta. Então você vai precisar praticar aquilo ali até conseguir se equilibrar e sabendo que mesmo depois que você consegue se equilibrar, ainda pode acontecer alguma coisa ali no meio do caminho. Então, como é que você consegue desenvolver pessoas para negociação? Prática. E o primeiro curso que eu fiz formal de negociação, como participante ali, eu descobri e aprendi uma série de coisas. Foi na Amanaqui, eu acho que ainda existe aqui em São Paulo, que era de cursos para alta liderança das empresas. Eu não era alta liderança, mas era legal estar ali porque eu me sentia como alta liderança, né? E eles filmavam. Então você praticava muito, você pratica e eles filmavam. E uma das cenas que aconteceu o seguinte, estava um processo de negociação, 2 pessoas filmando, que nós temos aqui as câmeras, e um tentando vender algo para o outro. E o outro assim o tempo todo. Assim o tempo todo. E no final do processo eu disse, não quero não, obrigado. E aí quando nós todos assistimos esse vídeo, foi meio que uma revelação. Por quê? O cara que estava concordando com tudo, ele não estava concordando com o que ele estava falando, ele estava tentando emitir sinais de que ele estava entendendo a mensagem dele, mas não que necessariamente ele estava concordando. Só que o interlocutor dele leu de que forma? Que ele tava... Tá concordando. Então quando veio o não, foi quase uma traição, foi quase um baque. Pô, como é que você faz uma coisa Tava dessa? aqui comigo o tempo inteiro e agora some Exatamente, da agora, negociação? exatamente. E essa pessoa, o participante que estava assim o tempo todo, para ele foi um baque. Porque ele não tinha noção de que ele fazia isso. Como é que você descobre que você faz uma coisa dessa? Só praticando. Só praticando, com alguém observando ou com um processo de filmagem para poder te dar feedbacks, para você poder avaliar o que você conquistou, o que você deixou de conquistar, o que você colocou em risco. Então, para formar essas pessoas, é prática. E sabendo que nesse processo de prática, vai passar alguns perrengues, vai passar alguns vexames, eventualmente vai perder algumas oportunidades, talvez você não consiga comprar o carro com desconto que você gostaria, vai voltar para casa frustrado, mas é prática. Aliás, treinamento, na essência, é prática. Muitas pessoas, muitas empresas contratam treinamento pensando em aula. Coloca uma pauta gigantesca lá. Não, eu quero as técnicas de Harvard, eu quero as técnicas não sei o quê, eu quero negociar, quero influência do Cialdini. Coloca isso tudo aqui, vamos colocar em 8 horas, eles vão sair negociadores. Não vão. Eles vão descobrir que existem algumas técnicas, alguns autores, alguns conceitos que podem ser úteis ou não. Mas na prática mesmo, só arremessando a bola para a cesta de basquete, ou só chutando. Verão, né? Se tiver muita coisa prática, Aí pode sim. ajudar. Isso. Pode ajudar, Sim. mas não opera milagres. Exatamente, porque, por exemplo, o planejamento, que é uma coisa que você já enfatizou várias vezes aqui na nossa conversa, que é super importante. E a gente observa que as pessoas não fazem mesmo sabendo como fazer e que tem que fazer. Então, confiam no jeitão ou não se organizam numa agenda de uma forma eficiente para conseguir planejar para aquela visita. Eu brinco, é melhor fazer um planejamento de 5 minutos do que nenhum para negociação. Se você chegou, não está bem, posso ir no banheiro? Sabe? Pior das hipóteses, assim, vai, respira, 1 minuto, Sem anota, dúvida. deixa eu entender qual que é o meu foco nessa negociação, porque é muito importante que você trouxe, né? Eu tenho que viver isso, não basta saber. Né? Negociação é viver, não é saber. Então, e tem uma outra coisa, mesmo nessas simulações que eventualmente você faça, é muito difícil você conseguir reproduzir efetivamente algo que impacta emocionalmente muitas pessoas, que é a relação de poder. Sim.
Então, se você vai negociar, por exemplo, se você sabe que você vai entrar numa sala para negociar com o falecido Abílio Diniz, é uma coisa. É o Abílio Diniz. É um ícone dos negócios, capa de revista e tudo mais. Se você vai entrar para negociar com o gerente da organização dele, é outra coisa. É um gerente. Daqui a algum tempo, talvez seja outro gerente com quem você vai negociar. Então, tem tanta coisa que influencia. Estética é algo que influencia tremendamente se você vai negociar com uma pessoa mais bonita ou menos bonita, pessoa mais alta ou mais baixa. Tô lascada. Tem de tudo, tem de tudo isso. Onde senta na mesa, né? Onde senta. Tudo isso revela. E aí você trouxe o poder, que tem essa tríade da negociação, né? Que é o tempo, informação e poder, né? Isso. São 3 elementos que a gente tem que estar atento na negociação, né? De que lado está o poder nessa negociação? Às vezes está ausente. O poder pode não estar presente. Mas a informação e o tempo, né? Como é que eu posso operar com esses elementos a meu favor, né? Isso é legal, porque uma das coisas que se trabalhava muito em programas de negociação até alguns anos atrás era a questão de assimetria de informações. Sim. Era a lógica de que informação é poder. Se você sabe e o seu interlocutor não sabe, você tem uma vantagem. O que o tempo foi mostrando ao longo do tempo é que nem sempre isso é uma vantagem, e com o que a gente vem vivendo ao longo dos últimos 15 anos, mais ou menos, do advento das redes sociais e de todo mundo com uma capacidade inacreditável de publicação individual, coloca a sua opinião e, de repente, essa sua opinião pode passar em branco, mas também pode viralizar para milhares ou milhões de pessoas, eventualmente. Então, esse acesso à informação em geral está muito democratizado, está muito aberto para todo mundo. Agora, o que você não sabe, o que na maioria das vezes a gente não sabe, é efetivamente quais são os interesses daquela pessoa do outro lado, aquilo que a gente conversou, de posições e interesses. Ok, ele é um comprador. Mas quais são os interesses desse comprador naquele momento? Ele está buscando mais margem, está buscando mais giro, está buscando mais imagem reputacional para a empresa. O que ele está buscando ali naquele contexto? Então, essa simetria de informações, hoje, ela fica muito mais suavizada. E é aquilo que a gente comentou, né? Das perguntas. Sim. Nas perguntas eu vou confirmando algumas coisas e vou trazendo a pessoa para perto de mim. Pressão do tempo é crucial. Então, são contextos onde aqueles 3 elementos que eu falei, eles estão amparados ali, que as técnicas podem nos ajudar ou podem acabar virando um tiro no pé. É isso aí. Uma coisa que me fez lembrar você falando, né, é sobre a importância de ler esses sinais de contexto. E hoje a gente tem ferramentas, né, a depender quando a gente está falando de negócios, eu tenho ferramentas para ler esse sinal. E hoje eu acho que isso tem sido um diferencial. Então, por exemplo, a gente toda hora está sendo bombardeado por mensagens de prospecção, de tudo quanto é coisa. Coisa que não tem nada a ver com você, seja pelo telefone, nas redes sociais, no LinkedIn, 10 mensagens por dia tentando vender coisa. Você falou, eu tava lembrando do LinkedIn eu agora. também. Como tá, né? E a mensagem parece ser iguais, né? Muda a empresa, mas é a mesma mensagem. Nome, tudo bem, né? Eu lembro quando, trabalhando solo, antes da Conectas ainda, tentaram me vender uma alocação de squad de produto para desenvolver tecnologias. E eu falei, gente, é um empreendedora solo. Como que eu caí na qualificação dessa pessoa, né? E não tenho o menor interesse. Mas hoje tem tecnologia para isso e, sobretudo, ler o timing, para mim, tem sido um diferencial. Porque se você consegue conversar com o outro lado no timing, é fundamental. Eu vi um case recente, eu acho que foi da Pets, que eles perceberam assim, que tinha uma queda brusca, né, com alguns clientes, tinha uma queda brusca no consumo. E aí imagina você tentar vender depois dessa queda brusca. O que eles perceberam? Várias vezes essa queda vem porque o pet faleceu. E aí imagina assim, seu cachorro morreu, você está recebendo ele sendo bombardeado de mensagem para comprar mais ração, mais não sei o quê. Te fazendo lembrar da perda. Te fazendo lembrar daquilo, então assim, dá um gatilho terrível, né? E aí eles entenderam, falou, bom, quando isso acontece, a gente precisa muito mais ajudar essa pessoa a passar pelo luto do que, né, honrar pela jornada que veio até aqui,
acho que para você criar uma memória emocional e quem sabe no futuro, né, isso faça sentido. E eu trouxe esse caso em específico porque muitas vezes a negociação ela está muito além do preço, tem a ver com o valor e com a consistência desse relacionamento no longo prazo. Você pode perder ali naquele momento, mas no longo prazo você cria uma relação muito mais forte. Como que você vê esse trabalho com interesse, com sinais de contexto, para que a gente ganhe muito mais no longo prazo do que só naquele curto prazo? Esse caso que você trouxe, no exemplo de pet, ele vale também para as outras relações parentais, né? Quando você perde pai, mãe, alguma coisa desse tipo e continua recebendo mensagens. Na essência, é um grande desafio desse caso de prospecção em massa ou da tentativa do marketing de relacionamento em massa baseado eminentemente em questões transacionais. Então você pega lá, faz todo o histórico de compra, todo, né, o RFV, Recência, Frequência e Valor, a história toda lá. Mas quem está comprando aquilo ali é uma pessoa. E quando eu foco demais na análise das transações, a gente corre o risco de não parecer que está se importando com a pessoa. Eu estou me importando com a transação. Então teve uma época que as academias de ginástica e tudo, quando a pessoa ficava muito tempo sem ir, ela mandava uma mensagem: ei, estamos com saudades de você. Isso tem uns 10, 15 anos, talvez. Elas continuam fazendo alguma coisa desse tipo. Mas, na verdade, talvez tenham uma forma um pouco mais simples de perguntar: há tempos não nos vemos, como você está? Sim. Só que essa é uma pergunta que, quando eu trato na perspectiva de prospecção em massa ou do CRM, isso dá o quê? Dá mais trabalho. Porque eu tenho que fazer a pergunta e vou ter que olhar a resposta da pessoa. Eu não sei o que vai vir como resposta. Do tipo, eu não estou indo na academia porque eu quebrei a perna. Ou porque eu estou lesionado, ou eu não estou indo estou viajando, eu não estou indo mais na sua loja aqui porque o meu pet, perdi o meu pet. Aí, por exemplo, tá de férias, tá viajando, agora eu quero aproveitar e suspender a matrícula. Não, então melhor a gente não fazer essa pergunta, deixa que a gente quieto. vai lembrar, deixa quieto. Perfeito. Mas quanto mais a gente conseguir mostrar que se importa com o bem-estar da outra pessoa, maiores as chances de sucesso, não apenas na negociação, mas em qualquer relacionamento. E às vezes é uma pergunta simples: como você está? E até, por exemplo, no caso da academia você está falando, né? Se a pessoa está contundida ou está de férias, você não quer suspender para evitar estar pagando sem estar utilizando? Nossa, a pessoa, olha a relação que ela vai construir com essa empresa. Aí vai estar preocupada com aquele ticket daquele momento e sim com a pessoa que está ali, né? Isso faz muita diferença. O Dan Ariely fala naquele previsivelmente irracional, ele fala o seguinte: normalmente quando chega no restaurante que a gente não conhece, a gente pede uma indicação ao garçom ou ao maître, e ele muitas das vezes indica o prato mais caro ou um vinho caro da carta ali. Por quê? Ele ganha um percentual, uma gorjeta, né, um percentual em cima daquele valor ali. É razoável que ele indique o mais caro. Só que ele viu em várias situações que os garçons conquistavam a confiança do cliente não quando ele indicava o prato mais caro, mas quando ele indicava aquele prato que provavelmente seria o mais adequado àquela pessoa, independentemente do valor. Ou quando ele voltava com algumas perguntas, quando a pessoa pedia uma indicação de um vinho, por exemplo, tentava investigar alguma coisa, se tinha alguma questão de orçamento, alguma preferência de região, velho mundo, novo mundo, alguma preferência de uvas, alguma coisa desse tipo, o que você vai comer. Porque com essas perguntas ou com algumas indicações desse tipo, ele demonstrava: olha, eu estou preocupado com você. Sim. Você pode ser que você peça o bacalhau, o prato mais caro que nós temos aqui, ou não. Pode ser que só peça uma porçãozinha aqui e fique nisso. Mas eu quero que você volte aqui mais vezes e se sente nessa parte aqui onde eu estou. Então, esse se importar ou mostrar que você se importa, e que muitas vezes no dia a dia acaba passando batido, né? Porque a gente chega lá no caixa do fast food, olha para tua cara: sobremesa acompanha? E pronto. Não importa. Não pergunta se você está com problema de diabetes ou não. Só chuta. Sobremesa acompanha? Por quê? Porque está no roteiro lá, acaba não demonstrando que se importa. Sim. E tudo ali não deixa de ser um processo de negociação. Sim. A gente está caminhando para o fim. Eu tô triste porque eu já tinha 200 perguntas. Eu queria aprender mais aqui em negociação com o Ivan, cara. Essa é a primeira temporada, né? Vamos fazer de novo. Tá, mas eu queria fazer 2 perguntas antes do fim. Vou começar pela penúltima aqui. A gente falou muito de fator humano
ao longo dessa conversa, sobre conhecer o outro lado, sobre, de fato, se mostrar que está importando com o outro lado, etc. Mas com um monte de tecnologia vindo, a gente falou sobre identificar interesse, falou de dados, como que você vê o futuro da negociação com essa influência crescente, exponencial da tecnologia em jogo? Olha, essa está aí uma competência, vamos tratar a negociação como uma competência que certamente, como todas as dimensões da vida, vai ser impactada por tecnologia, mas que eu considero muito difícil ela ser substituída por tecnologia, exceto na dimensão transacional. Então, se é uma negociação padrão mesa de compras, se você trabalha em mesa de compras, pode se preparar, porque vai ser substituído por tecnologia, cara. Não faz sentido a gente mandar proposta para uma empresa, como acontece conosco. A gente manda proposta para uma empresa, vem alguém de uma mesa de compras que não participou de nada do processo lá e fala, preciso de 30% de desconto nesse preço, tá? Se você quiser, é assim. Como assim? Isso não é um processo de negociação. Esse tipo de demanda, qualquer sistema é capaz de fazer, não precisa nem de inteligência artificial para isso, tá? Mas com o IA ainda pode ficar um pouco mais rebuscado, um pouco mais sofisticado. Então, essa etapa transacional, que nem é muita negociação, porque é só a barganha. É só barganha. Se é só barganha, você automatiza aquilo, gera, faz um leilão reverso, isso já acontece há anos. Agora, com todo esse fator humano, com tudo isso que nós falamos de emoções, eu vejo pouca perspectiva de num processo de negociação, a tecnologia ser capaz de substituir. Muito embora ela consiga nos emular. Quem usa ChatGPT já deve ter se deparado com a situação de que ele traz uma resposta, você manda uma outra pergunta e ele faz, eu chamo de um efeito Brizola no ChatGPT, né? Muito boa a sua pergunta. Excelente consideração. Eu fico olhando para a tela e falo, cara, você não precisa puxar meu saco, cara. Só me responde, só me dá aquilo que eu quero, não precisa ficar me puxando o saco. Eu tô usando o prompt história. pedindo, falando, por favor, não me elogie. Mas né? você sabe que tem como ajustar a personalidade agora, né? Para botar um pouco mais pragmático na história, né? Porque fica ali só rasgando seda, né? Exatamente, e acaba não contribuindo para aquilo ali. Então, nesse sentido, eu vejo a tecnologia, ela pode funcionar como um aliado para tudo que nós falamos, de informações e tudo, mas dificilmente substituindo. A leitura emocional ali ainda não sabe fazer. Acho e tem que um ponto vai também ser muito importante, que a negociação também é uma transação, e a transação envolve confiança. Então, você confia, não é nos números, não é na pessoa. A confiança, ela vem do ser humano que está ali. Perfeito. Então, isso também faz muita diferença. Faz mesmo em negociações pontuais. Quando você está... A negociação, ela é muito lastreada em confiança e a gente constrói a confiança ou não consegue construir muito rapidamente, a ponto de você ir passar as férias em Salvador e voltar de lá com berimbau. Você não sabe o que vai fazer com aquilo depois. Você não consegue colocar no porta-bagagem do avião, você não consegue despachar, você volta com aquilo no meio das pernas, chega em casa, você não sabe o que faz com aquilo, mas na hora ali, o emocional foi tão grande, fez tanto sentido, que é possível que nós aqui, quem está nos assistindo, tenha algum objeto guardado de alguma viagem, que naquele momento você sentiu compelido, não, eu preciso levar aquilo ali, e possivelmente está guardado em alguma gaveta, em alguma parte da casa, ainda não conseguiu dar destino. Espero que não seja um berimbau, né? Porque vai ser meio complicado. Não, continua comprando berimbau. Como vocês viram, gente, tem muito próximo. A gente vai ter que fazer mais uma mesmo, o segundo episódio com o Ivan Manciola, como eu falei para você nos bastidores, falou tão bem de você que eu tô encantada. Que bom que ela não veio, porque ela já saberia tudo. Mas eu e o César, que a gente tá se conhecendo melhor, tá sendo um prazer. Muito bom mesmo, viu, Ivan? Obrigado por ter vindo com a gente. E para finalizar, eu quero que você responda a pergunta clássica do nosso podcast. Uma dica para bater a meta de vendas e uma dica para bater as metas da vida. Olha, gente, aprendam e pratiquem o máximo que conseguirem sobre negociação. Observe as outras pessoas, observe as pessoas de referência, bem-sucedidas, o que elas fazem de bom, o que elas fazem de não tão bom assim, porque, na verdade, tudo que nós fazemos, toda a nossa remuneração, todo o nosso sucesso, ele vem como decorrência da nossa capacidade de negociar melhor e mais adequadamente, com pares, subordinados, superiores, clientes, fornecedores, parentes, amigos, desconhecidos. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente conquista, vem dessa capacidade de negociação. Seja atingimento de metas,
seja realização pessoal. Boa, Ivan. Muito bom. Bora Ó. botar para jogo, então, essa negociação. César aqui, né? O Ivan, muito, muito obrigada por Que ter isso. estado com a gente. Já fica o convite para o segundo episódio. De repente, a gente vem em trio aqui sabatinar você e conhecer mais. Parecia a sabatina da presidência do Banco Central, né? Não, legal. Mas foi sensacional. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E bora pro próximo. Valeu, gente. Legal, Valeu. valeu, pessoal. Obrigado, hein?